Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, paz e bem. Desculpa aí, travou o computador, foi uma confusão danada e a gente acabou entrando um pouco depois do horário. Então a gente mais uma vez aí pede desculpa. Vocês já estão acostumados que de vez em quando acontece isso com a gente, então isso é uma... Infelizmente, as nossas máquinas nessas horas sempre nos traem, né? Então é normal. Querido Raiz, boa noite, paz e bem, meu irmão. Boa noite aí a todos e todas. Mais um Diálogo da Esperança aí na área, no ar, online, na resistência. E que já fazer aquele convite maneiro de botar a pilha aí de vocês aí para compartilhar, chamar o povo, colocar naquela lista de WhatsApp que tu sabe que o povo começa a divulgar fake news. Leve informação para a galera. Então, por favor, compartilhe aí o nosso link e convida o povo para o nosso diálogo, que vai ser muito legal. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso diálogo de hoje a partir do seguinte fato. Alguns fatos aqui só para a gente começar a esquentar o nosso pensamento, que é o seguinte, né? 1% dos mais ricos da população brasileira detém 28,3% da renda e os 10% mais ricos ostentam 42,5%. E durante a pandemia, aqueles que estão no topo da pirâmide tiveram só uma perda de renda de menos de 3,2%, enquanto os mais pobres, que estão à base, tiveram uma redução de menos de 32,1% em seu rendimento. Sendo assim, gostaríamos de perguntar a quem nos acompanha: quem são aqueles que são a maioria entre os que estão na base da pirâmide? Diante disso, trata-se importante ou não tratarmos sobre o racismo no Brasil? Certo de que temos que continuar nossa luta, queremos firmar nosso compromisso de, como cristãos, estar ao lado dos nossos irmãos que sofrem no nosso país, principalmente as pretas e pretos, que diuturnamente passam as maiores privações e humilhações que um ser humano possa sofrer. Vamos iniciar essa noite com a leitura da Palavra de Deus, o livro de Eclesiastes 5:10, que diz o seguinte: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Papo reto, Raiz André, mete bronca. O teu som está desligado. Pronto. Essa é a orientação que confirma que também a gente encontra nos evangelhos, ou melhor, no Novo Testamento, né, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males, né? E aí a gente vê hoje uma galera num acúmulo desesperado e explorando pessoas, acumulando, e uma galera aí, meu irmão, não tendo nada, 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 nem come mais do que cai da mesa dos senhores, porque nem dá para comer mais, porque está tendo disputa até nisso, né? Fazendo referência àquela mulher que fala para Jesus que comia, né? Que caía, que os cachorrinhos comiam, que caíam da mesa. Nem isso mais o povo está tendo oportunidade de comer. O nosso povo está num processo muito difícil e precisamos de um novo modelo econômico. Precisamos de um, como diz o Leonardo Boff, um outro projeto de civilização que compreenda que as pessoas são mais importantes e que a economia está a serviço da vida, a serviço do bem comum das pessoas, né? E não de garantir aí o bem-estar de uns em detrimento da vida de outros. Então, um tema aí bem potente e um debate bem necessário, muito necessário para o nosso tempo presente, Jefferson. Então, cara, hoje eu gosto sempre de falar do que a gente vê nas ruas, né? Sempre dou esse toque. Hoje eu saí aqui para ir até aqui um local perto para realizar uma tarefa doméstica, né? Eu passei aqui pela Avenida das Américas e a Avenida das Américas está tomada, cara, aqui na área do Recreio, aqui de gente nos sinais, gente dormindo na rua. Está tomado. Está um negócio muito feio mesmo. A gente às vezes fala muito no hipotético, mas é bom a gente
falar do que a gente vê. E aí, cara, o que acontece? Hoje, eu, mais uma vez, fiquei muito tocado. 2 meninas novas, cada uma com um bebê, às 3 horas da tarde, naquele calor, de carro em carro, pedindo dinheiro para comprar comida. Então, a gente tem que parar. Aí é aquele papo de cristão. Que cristianismo é esse que deixa isso acontecer numa nação, né? Já que dizem que o Brasil é um país cristão? Tem alguma coisa errada. A gente precisa parar, dar um freio e reiniciar tudo de novo, porque está tudo errado, né? Não tem como. E é aquela coisa, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Né? Não dá. Não dá para remendar a roupa com o tecido novo, uma roupa velha. Não vai dar certo. Não tem jeito. A gente precisa fazer diferente, está tudo errado. Então nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos mudar. E hoje, como o nosso país vive um momento econômico muito difícil, né? É muito importante que a gente pare para falar disso, que é para a gente poder achar um caminho para o nosso país. E que o povo possa abraçar esse caminho e possa se salvar dessa situação que a gente está passando. Está muito difícil, muitos amigos desempregados, muita gente querendo fazer bico, querendo dar um jeito para conseguir viver. Então a gente vai vendo uma dificuldade muito grande quando a gente vai lá ajudar lá os frades lá no centro do Rio, aquelas filas imensas, e você passa em outras praças, no mesmo horário, filas imensas de pessoas recolhendo quentinha, cobertor, e aquilo que puder para poder viver. Não é esse o país que a gente quer, não é essa comunidade humana que a gente quer. Então, acho que o papo reto de hoje, para a gente que tem um pouquinho de condição melhor, gente, não adianta nada a gente acumular riqueza, não vai com a gente precisa olhar os outros. Né? A gente nunca vai estar satisfeito com o que a gente tem. Se eu tiver um Fusquinha, eu vou querer ter um Celta. Se eu tiver um Celta, eu vou querer ter um Cobalt. Se eu tiver um Cobalt, eu vou querer ter uma Ferrari. Vai ser sempre assim, isso não vai mudar. Então não é isso que vai fazer a gente melhor. O que vai fazer a gente melhor é nós podemos todos vivendo felizes juntos, numa comunidade onde o filho do seu vizinho pode estudar, onde o filho do seu vizinho pode ir no cinema, que você vai também, pode ir fazer uma viagem para o exterior que você fez. Isso é muito importante da gente parar para pensar, né? E principalmente comer, irmão. Tá ruim para comer, tá ruim. Eu tenho um amigo que está com Covid, e aí ele me ligou e falou assim para mim: Jefferson, eu ainda tenho hospital, eu estou aqui doente, passando mal, estou imaginando o povo que não tem onde ser atendido. Então é isso que a gente precisa falar. Que economia é essa? Né? Gente, a gente precisa acordar. Cristãos aí, olha a palavra falando. Não vamos pensar só em acumular, vamos pensar em fazer uma comunidade. Cristianismo é comunidade, cristianismo é estar junto, então a gente precisa ter essa visão. Mas vamos lá, vamos para frente. A gente está recebendo hoje aqui, para debater o tema, a economia como caminho da solidariedade e da igualdade, o Eduardo Moreira, que eu assisto todo dia, menos na terça, que não é ele, eu assisto a menina lá, é louco, mas todo dia que eu cozinho, na hora que eu estou cozinhando, Eduardo, que eu estou em casa, eu fico cozinhando e fico assistindo, então acho mó barato. É engenheiro civil pela PUC, estudou economia na Universidade da Califórnia, em San Diego, é screenwriter na Academia de Cinema de Nova York, escreveu 10 livros. Em 2012, foi recebido e homenageado pela Rainha Elizabeth pelo seu trabalho para eliminar a violência no treinamento de cavalos no Brasil. Querido irmão Eduardo Moreira, é uma honra muito grande do Diálogo da Esperança estar te recebendo aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Dê as suas primeiras palavras aí para o nosso corpo, para a gente começar as nossas reflexões. Boa noite. Paz e bem, meu irmão Jefferson, Raiz André, que alegria estar aqui. Literalmente entre vocês, né? Estou aqui, tem dois aqui do meu lado, dá vontade de tirar uma foto para fazer um quadro aqui em casa, pô, que maneiro. E vocês falaram, enfim, tanta coisa no começo que daria para a gente explorar quase que um programa inteiro sobre isso, né? Mas eu começo por
por uma constatação do Boff, né? Nosso professor Boff, querido. Eu digo, ele é o Frei Boff, ele é o professor Boff, ele é o santo Boff, ele é o que a gente quiser chamar. Eu sou, enfim, um super admirador desse mestre, né? E ele diz o seguinte, olha, não tem remendo, a lógica tem que ser outra, porque eu acho que tão importante, né? O Nietzsche falava, olha que forte falar essa frase aqui, a gente está falando de um papo cristão, de um papo de fé, de um papo de espiritualidade, mas o Nietzsche, que matou Deus, né? Ele tinha uma frase, que é uma frase muito forte, mas ele dizia que a esperança é o maior de todos os males, porque ela prolonga o sofrimento. E é importante a gente ter isso na cabeça, porque se a gente tiver esperança no que não é real, se a gente tiver esperança na fake news, se a gente tiver esperança no truque que estão usando para nos enganar, a gente só vai prolongar o nosso sofrimento, porque aquilo não vai desaguar em lugar nenhum. Então, a gente imaginar que nesta lógica de sistema, nesta lógica de acumulação sem limite, nesta lógica onde quanto você tem guardado determina o quanto você tem de poder, seja poder político, seja poder sobre as outras pessoas. Nesta lógica onde as terras cercadas têm um poder de imã, onde cada terra maior vai cada vez mais incorporando as outras terras menores e as outras terras menores vão cada vez mais desaparecendo. Nessa lógica, não existe fazer um impostinho aqui que vai distribuir um pouquinho, fazer uma doação acolá, pedir uma ajuda, fazer uma campanha. Vamos fazer a campanha do agasalho, do cobertor, vamos pegar a doação de leite. Tudo isso é claro que é importante. Ninguém está falando para não ter a campanha da doação, porque as pessoas têm fome hoje, as pessoas têm frio hoje, as pessoas estão doentes hoje. Mas a verdade é que eu imagino, do lado dessas pessoas tomadas pelo egoísmo, e às vezes sem perceber, tomadas pela perversidade que vem junto com o egoísmo, elas torcem para que a gente siga distribuindo leite, elas torcem para que a gente siga distribuindo agasalho, elas torcem para que a gente siga distribuindo sopa para as pessoas, porque elas sabem que se a gente seguir assim, elas vão continuar com esse desequilíbrio de poder para sempre. Então, se não mudarmos a lógica, a ajuda não é libertadora e não é nem ajuda. Ela é uma tortura. Ela é um prolongamento do sofrimento. Você sabe que os números que você falou no começo, eles já são impressionantes, né? Só que eles são muito piores do que esse. Veja que você falou que 1% mais rico concentra 28% da renda. Só que presta atenção, gente. Uma coisa é renda, a outra é riqueza. Uma coisa é renda, a outra é riqueza. Renda é aquilo que você ganha. Riqueza é aquilo que você acumulou. O 1% mais rico, e aí do mundo, tá? No Brasil é igual, mas o 1% mais rico do mundo tem mais riqueza do que os 99% mais pobres. Eu vou repetir. O 1% mais rico do mundo tem mais riqueza do que os 99% mais pobres. Por que isso, meus irmãos? Porque a renda, que é o fluxo, que é o salário, que é o quanto você ganha do trabalho que você faz, do bico, etc., essa renda, ela não cai no bolso do pobre. Ela passa pelo bolso do pobre, mas passa rapidamente. Porque ela passa pelo bolso do pobre para ele comprar arroz, para ele comprar feijão, quando ele tem a sorte de não passar para pagar os juros do cheque especial. Porque tem muita gente hoje em dia no país que não dá nem para comprar o arroz, porque o primeiro dinheiro que cai vai direto para pagar a conta do cartão, a conta do cheque. O cara comprou uma televisão por R$1.000, já pagou 5.000 e deve 10. E vai pagar para... Ele vira um escravo financeiro. As correntes mudaram, mas a escravidão é a mesma. São pessoas que trabalham e não ficam com nada do fruto do seu trabalho, da sua geração de riqueza. Você falou que os mais ricos do Brasil perderam 3% da renda. Isso é dos 10% mais ricos, porque os mais ricos mesmo,
A ponta do iceberg ganhou dinheiro na crise. Se você for pegar, meu irmão, olha isso que eu vou falar. Se você for pegar nesta crise que a gente está vivendo, os bilionários brasileiros, nesse ano, eles aumentaram a sua riqueza em mais de 300 bilhões de reais. Os bilionários brasileiros aumentaram a sua riqueza esse ano em mais de 300 bilhões de reais, enquanto a quantidade de riqueza gerada no país vai ficar mais de 300 bilhões abaixo da que a gente gerou no ano passado, que já foi um ano medíocre em termos econômicos. Então, assim, não existe solução matemática, não adianta torcer. Eu sempre falo para as pessoas, a gente, assim, não pode torcer, vamos torcer para as coisas melhorarem. Não adianta eu pular para cima e torcer para continuar subindo. Tem a lei da gravidade, eu posso torcer o quanto eu quiser, que eu não vou conseguir vencer a lei da gravidade. E existe uma lei da gravidade que, neste modelo de mundo aqui, né, vai ver no universo paralelo, a lei da gravidade é outra. Mas nessa nossa lógica capitalista, no universo capitalista, existe uma lei tão forte como a lei da gravidade, que é a lei onde a riqueza não vai ser distribuída nessa lógica. Nunca. E quem começou o jogo, oprimido, explorado e pobre, esse está ferrado. Porque ele começou, se ele já começou lá na base da pirâmide, é lá, meu irmão, que esse sistema empurra ele, aperta ele, massacra ele até o final. E a gente sabe que a nossa pirâmide, ela não é uma pirâmide que tem uma cor só desenhada. Ela é um degradê. Ela começa preta e termina branca. Mas começa preta retinta e termina branca igual a neve. Porque assim é a nossa pirâmide social, meu irmão. Na nossa pirâmide social, e é a pirâmide das pessoas que morrem, é a pirâmide das pessoas que não têm acesso a saneamento. Acabou de sair uma pesquisa, 50% das pessoas do Brasil, quase, não têm acesso a esgoto tratado direito. Se eu te fizer uma pergunta, meu irmão, você precisa pesquisar para saber se esses 50% que não têm esgoto, se esse 50% é de maioria preta ou de maioria branca? Você precisa de alguma pesquisa para isso? Você não precisa. Você não precisa. Então, não existe não questionar a lógica do sistema. Não existe, porque se não questionarmos a lógica do sistema, olha que forte o que eu vou falar agora. Se não questionarmos a lógica do sistema, somos um apoiador do sistema. Temos culpa, somos cúmplices. Carregamos um pedaço dessa culpa conosco. Se somos aqueles que acreditamos que vale a pena tentar continuar pedindo doações, filantropia, pedindo para campanhas de fim de ano, para as pessoas se sensibilizarem, não somos pessoas que ajudam os mais pobres a se libertarem, como fazemos parte daqueles que os oprimem. Fazemos parte daqueles que comandam a engrenagem que aprisiona eles naquilo que existe de mais cruel no mundo. Porque a Bíblia é repleta de passagens, vocês falaram dessa do dinheiro, né? E o Eclesiastes é, por acaso, o livro que eu mais gosto na Bíblia, escrito por Salomão na sua infinita sabedoria. Mas tem a passagem de Mateus também, né? Que fala que você não pode amar, ninguém pode servir a dois senhores, né? Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, é impossível, né? E a Bíblia ensina pra gente, que uma economia, e a palavra economia vem de oikos nomen, que quer dizer oikos, casa, nomen, gestão. Economia não é dinheiro, economia é gestão do lar. Como é que se organiza a sua casa? Como é que as coisas que chegam na sua casa são distribuídas? Como é que as pessoas vivem na sua casa? Imagina a tua casa, meu irmão e minha irmã que estão nos assistindo. Imagine se alguém chega na tua casa com um saco do supermercado e come aquilo sozinho, e todo mundo na casa passa fome. Essa casa está sendo bem gerida? Tua casa está sendo bem gerida? É exatamente assim. Os restos de comida que sobram para os mais pobres, como você falou, são os mesmos restos de comida de Lázaro e o homem rico, que depois vão ser aquilo que não permite ele atravessar
o abismo e encontrar nos braços de Moisés, né? Não, de Abraão, desculpe, no colo de Abraão, o irmão que estava ali tendo que comer as migalhas, né? Então, é o seguinte, a Bíblia, ela fala para a gente que se a gente depender dessa economia do desejo, não tem fim, meu irmão. Porque o desejo não tem fim. Aí eu trago outro texto sagrado, com a permissão de vocês, a Bhagavad Gita, um dos textos do Mahabharata, né, do hinduísmo, um texto maravilhoso. Bhagava, Senhor, Gita, canção, a canção do Senhor. E na Bhagavad Gita eles dizem o seguinte, que os desejos são como um oceano alimentado por rios, que sempre vão estar sendo alimentados, mas nunca vão transbordar. Não tem limite, meu irmão. Não tem limite. E quem acredita que não, olha só, fica tranquilo, porque agora a tecnologia está avançando. E aí vão descobrir um negócio agora que vai tratar o esgoto. E aí todo mundo vai ter esgoto. Vão descobrir um negócio agora que vai tratar água, todo mundo vai ter água. Vão descobrir um negócio agora que numa terrinha pequena você vai conseguir plantar muito, todo mundo vai ter comida. Esquece. Essa esperança que te mata, meu irmão. Porque há mais de 200 anos atrás, gênios como Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Thomas Edison e vários outros descobriram os segredos da eletricidade. E até hoje, no continente mais preto do mundo, abaixo do Saara, 2/3 das pessoas não têm luz elétrica em casa. 2/3 das pessoas na África subsaariana não têm acesso à luz elétrica. Imagina quem achava o seguinte, não, agora que descobriu a luz elétrica, pronto, resolvemos o nosso problema. Já se passaram 2 séculos. Não adianta a gente querer um mundo que vai pegar e colocar às custas da carne, da vida, do suor, do sofrimento de um monte de gente, descobrir uma cura do câncer para 0,1% das pessoas. É melhor que todas morram de câncer, mas tenham uma vida digna até os seus 60, 70 anos de idade, do que todas morrerem, a maioria delas morrerem com 50 sofridas, para 0,1% poder morrer com 90 anos curada do câncer. Meu irmão, ou vamos junto ou vamos afundar junto, porque senão a gente não pode se chamar de grupo. Senão a gente não é nação, porque o conceito de nação é o conceito de grupo. Senão a gente não tem o direito de rezar uma oração que começa falando Pai Nosso. A gente tem que transformar em Pai Meu. E não existe o Pai Meu. Porque se fosse o Pai Meu, éramos todos diferentes. Mas somos todos iguais, temos os mesmos anseios, temos as mesmas dúvidas. Caminhamos sobre 2 pés, sobre uma terra que nos conecta, queiramos ou não, porque existe uma lei da gravidade que nos faz conectados a todo instante. É Pai Nosso. E se é Pai Nosso, não dá para se salvar sozinho, o Papa Francisco diz. É impossível se salvar sozinho. Então, os números da desigualdade são muito piores do que esse. Muito piores do que esse. E não existe saída que não seja através de uma outra lógica. Vai falar alguma coisa, André? O papo reto do papo reto, né, cara? O papo reto do papo reto. Papo reto do papo reto, pô, tá aí. Retão, sem direita a curva, né? Direto e fulminante. E é interessante, né, que hoje, vamos falar do cristianismo, né? É um dos maiores colaboradores, né, principalmente as instituições religiosas, em sua maioria, são responsáveis exatamente pelo silenciamento em relação a isso. Quando você vê uma orientação bem interessante nas escrituras para não cobrar juros, e você vê que, como você falou, Eduardo, hoje a galera é escrava, velho, dos juros, sabe? O cara pega ali um trocadinho achando que vai ter oportunidade de poder organizar a vida, e depois o cara descobre que está no inferno, porque ele pega dinheiro para pagar dívida, pagar dívida, e fica ali. E os caras só enriquecendo. E é interessante que não há uma voz profética, Eduardo, que denuncie esse pecado. Enquanto você tem no próprio discurso de Jesus, né, em Lucas 4, que ele veio anunciar, né, veio proclamar o ano aceitável do Senhor,
onde as dívidas seriam anistiadas, onde você que tinha alguma dívida seria anistiado dessa dívida. Né? O ano aceitável do Senhor é o ano onde todas as dívidas são perdoadas. E a gente vê uma sociedade pautada no amor ao dinheiro e em detrimento de vidas, de sonhos, de histórias, e vê uma sociedade que vive a partir dos juros, da exploração, e uma espiritualidade cristã que não tem coragem de pautar isso, não tem coragem de botar o dedo na ferida, não tem coragem de reivindicar, como João Batista reivindicou. Se você tem 2 túnicas, compartilhe. E aí cai nesse discurso vazio de falar, não, você está sendo esquerdista, você está sendo comunista. Não, velho. É um princípio de civilização, sabe, dos antigos, que viram que não é possível ser feliz sozinho, sabe? Então, o que você fala, Eduardo, é muito potente, porque nos chama a atenção para um debate que nós, né, ou melhor, todos nós, habitantes dessa casa comum, precisamos discutir. Esse teu exemplo da casa é perfeito, sabe? Eu sou o irmão mais velho de mais 2 irmãos, e é interessante que eu gosto de pensar que principalmente a mãe, ela acaba adquirindo um meio legal de fazer ali um processo de equidade, né? E, obviamente, você tomou conhecimento que na década de 90, hoje a gente consegue comer o franguinho, mas na época nós comíamos acessórios do frango. Uma moelinha, um fígadozinho, né? E quando rolava um dinheirinho ali, você conseguia comprar um bofe, comprava ali um bucho, que aí você fazia uma ondinha. Não era igual agora, né, com todas as dificuldades, mas não é igual agora que você comia um frango, não era igual. Então, meu pai chegava, né, vinha com aquele ticket, restaurante, que tu tinha que trocar o ticket para tu ter dinheiro para poder comer, meu irmão, que o bagulho era doido. E aí tinha lá o franguinho, né, ou a carninha lá. Cara, minha mãe sabia dividir direitinho. Não tinha essa de, não, fulano vai comer mais do que eu. Não, todo mundo comia ali pouquinho, dava todo mundo comer. E nessa lógica econômica de hoje, muitos não comem nada, como você muito bem falou, para poucos comerem muito, né? Ou até mesmo estragarem, né? Porque muitos até acumulam só por acumular. E aí, assim, que desafio voltarmos para casa, pensarmos nessa casa e pensarmos caminhos de partilha. Potente mesmo. O papo reto do papo reto, Jefferson. É contigo, Jefferson. Ih, meu Deus, deu tilt, hein? Olha o boicote olha o boicote aí. De vez em quando tem um boicote aí. Sabinho. Mas isso que você falou, meu irmão, olha que interessante. Você sabe que essa história da casa, né? Para que a gente veio para a Terra, cara? Eu acho que a gente veio para essa vida, a gente veio para esse mundo, para poder atender a um chamado. E cada um tem um chamado diferente. A palavra para chamado em latim é vocare, é a vocação. Cada um de nós tem uma vocação, cada um de nós recebe os seus talentos. E são talentos que, poxa, para um é pregar, para outro é pintar, para outro é escrever, para outro é cuidar dos outros. E não existe, para mim, nada mais triste do que alguém não poder desenvolver seus talentos. Acho que não existe para Deus algo mais triste do que alguém enterrar o seu talento. Aquele talento que o cara não põe para o risco, não põe para as incertezas, não põe para render mais. Esse sim, os juros que Deus quer ver, o talento que ele nos deu multiplicado, esse talento, e ele só é multiplicado servindo aos outros. Ninguém tem o seu talento multiplicado se não for colocando ele a serviço dos outros. Só que esse talento, ele depende da nossa capacidade de criar. E aí tem uma passagem bonita, se não me engano também, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, quando ele fala o seguinte: aquele que ouve a minha palavra e não a coloca em prática é como a casa erguida sobre a areia,
que quando vem a tempestade pousa. Agora, aquele que ouve a minha palavra e a coloca em prática é como a casa erguida sobre a rocha. Só que o mais bonito é que no original do grego, da Bíblia, o pôr em prática está com o verbo poieia. Poieia, que quer dizer criar, que é o verbo de poesia, de poema, de poeta. E o que ele diz é o seguinte, cara. Aquele que tem... E a casa, olha só, a casa construída, a forma como você faz a gestão da casa é economia. Então, a casa sólida, a casa sobre a pedra, a economia forte, é aquela que existe para as pessoas poderem pôr em prática a minha palavra, para poderem criar, para poderem exercer sua vocação. Não existe uma economia fraca como a nossa, onde as pessoas conseguem ser vocacionadas e colocar essas vocações para funcionar, André. Não existe, não existe. Então, no Brasil, com a casa erguida sobre a areia, com essa economia erguida sobre a areia, meu irmão, o irmão nasce poeta, está entregando pizza de bicicleta, cara. A irmã nasce uma médica e ela está no caixa do supermercado até o final da vida, batendo o negocinho, passando o código de barra, cara. E não quer dizer que não seja digno passar o código de barra, nem fazer entrega de bicicleta, mas não foi essa vocação que a pessoa tem. Não é isso que está querendo explodir de dentro do peito dela. Entendeu? Então, cara, eu acredito demais nesse potencial infinito que nós temos em termos de gerar a riqueza verdadeira, a riqueza espiritual, a riqueza do sopro, a riqueza libertadora, quando a gente libertar essas correntes que não deixam as pessoas exercerem as suas vocações. E assim, a gente tem que saber que todo mundo... Ontem eu participei no segunda-feira do Espiritualidade na Ação, e teve um irmão dos Estados Unidos que fez um documentário sobre Educafro e sobre o Taylor, alguma coisa, eu esqueci o sobrenome, né, da Universidade de Duke. E a última frase era o seguinte, quando você tem... E era um irmão, eu esqueci o nome, mas um irmão muito próximo do Frei Davi, também tem a mesma missão ali, negócio de trazer para a educação, para os cursinhos, para o pré-vestibular e etc., o povo preto. E ele fala o seguinte, quando você tem a filha de uma doméstica se formando como médica, meu irmão, quem sai perdendo com isso, André? Me fala se alguém sai perdendo com isso. Ninguém sai perdendo, meu irmão. Sai todo mundo ganhando. Porque não existe médico que só trabalha para ele. Médico trabalha para os outros. Não existe engenheiro que vive a vida inteira só para calcular a tua casa. Não existe pintor que só pinta suas obras para ficar olhando para elas sozinho. Tudo que a gente faz para os outros. Então, se a gente permite que as pessoas quebrem suas correntes, a gente sai ganhando, todo mundo sai ganhando, cara. Não tem ninguém que perde. Agora, a gente criou uma elite tão insegura, tão medrosa, como essa elite branca que a gente tem, que domina os bancos, domina as corretoras. Ela é tão insegura, ela se põe como poderosa, como forte, como opressora, e ela é opressora, mas ela é tão insegura, porque há tanto tempo ela não produz nada, meu irmão. Há tanto tempo ela não prega uma cadeira, não serra uma madeira. Há tanto tempo ela não liga uma máquina. Há tanto tempo ela não usa o músculo dela para fazer uma coisa. Há tanto tempo ela não tem que pensar. Tanto que a profissão da moda, depois da década de 90, virou o quê? Administrador de empresa. Por quê? Tu só administra, meu irmão. Tu não tem que criar nada, já vem pronto para você. Tu só ali, ó, toca a bola pro lado e continua o que veio do vô, veio pro pai, veio para você. Agora, essa turma ficou tão longe do processo de geração de riqueza que ela é insegura. E qual a primeira coisa que você faz quando tu fica inseguro, meu irmão? Tu vira covarde. Então, a palavra que define a nossa elite é covardia. E essa covardia vem de uma insegurança infinita. E eu vou morrer, meu irmão, porque eu nasci na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu vou morrer sem saber se eu merecia ou não ter o cargo que eu tinha na minha empresa, ter juntado o dinheiro que eu juntei. Eu nunca vou saber. Isso vai ser, sinceramente, para mim, isso é muito frustrante. Eu nunca vou saber se eu fiz direito o que eu tinha que fazer, se eu era bom no que eu fazia.
Porque, meu irmão, eu não sou fruto do meu talento, eu não sou fruto do meu sucesso. Eu sou fruto da, como diz o Frei Beto, da loteria biológica da vida. Isso é ruim, meu irmão. Se você tem algum amor próprio, joga fora essa covardia, meu irmão, e assume essa insegurança e se põe para testar. E se põe para testar, porque se você se colocar para testar e tu tiver que carregar o caixote, meu irmão, para o cara que carrega o caixote poder ordenar as coisas para ficar melhor, é sinal de que tu veio na vida para evoluir carregando o caixote, meu irmão. E o cara que veio para fazer todos nós evoluirmos mais, que era para estar coordenando o negócio, hoje está carregando o caixote. Então a gente precisa, meu irmão, dessa humildade. Isso é se humildar. É baixar a bola. Humildar vem de humus é terra. É você ir para o nível da terra. Diz que o mar só é maior do que todos os rios, porque está pelo menos 1 centímetro abaixo de todos eles. Quanto mais tu quer se colocar acima, mais vazio tu fica. Mais escorre do que tu tem para os outros. Então é encarar essa insegurança e, meu irmão, e destruir essa covardia. Então, tá me escutando? Jefferson, bem, estamos escutando bem, tá bom. Já tá ótimo. Plano B. Plano B aqui, deu tudo errado. É isso, irmão. Resistência, isso aí. Estou sempre no plano B. Mas vamos lá, eu vou para as nossas perguntas para a gente dar andamento aqui. Ô, Eduardo, é o seguinte, no seu livro Economia do Desejo, você faz uma reflexão sobre a escolha que a sociedade fez pelo desejo. Eu tenho ele aqui. Cadê? Pô, sou seu fã, rapaz, tá acreditando, não? Eu tenho livro. Você faz meio que uma reflexão, eu sei que é muito mais do que isso, mas a gente pode simplificar que a sociedade ela fez uma opção pelo dinheiro, né? São Francisco usava a Bíblia para definir o dinheiro como esterco do diabo. Você concorda com ele? Eu acho o seguinte, meu irmão. Quem olha para o dinheiro, e a gente tem isso, né? É mentira se falar que não tem nessa sociedade, mas quem olha para o dinheiro e sente desejo pelo papel, meu irmão, tá doente. O que tu faz com aquele papel, cara? O que tu faz? Aquele papel é um papel pequeno, sujo, que já vem escrito. Antigamente as pessoas tinham sonhos, eu imagino, com uma montanha de carne de carneiro para comer, com uma montanha de maçã para poder comer, com uma plantação de milho lotada. Hoje, meu irmão, as pessoas sonham com uma montanha de dinheiro. O que tu faz com essa montanha de dinheiro, cara? É por isso que é doente. As pessoas, elas não sonham mais com que elas podem trocar o dinheiro por aquilo. Elas sonham com meio. Que loucura a gente sonhar com meio, meu irmão. A gente não sonha com fim. A gente não sonha mais com o objetivo final. E quando a gente sonha com meio, o que a gente tem de referência na vida? Nada, a gente fica completamente perdido. Eu fui uma vez, cara, numa comunidade quilombola, os Calungas, vocês devem com certeza conhecer, lá do Centro-Oeste, perto da Chapada dos Veadeiros, né? E aí, visitando lá, comecei a conversar com minha irmã, e falei assim, pô, e aqui vocês usam muito dinheiro, que eles falaram que eles não saíam muito dali, tudo funciona meio que ali dentro, saem pouco dali, ali para Alto Paraíso, quando tem que sair. Falei, mas vocês usam muito dinheiro? Eu falei, não, a gente não usa muito dinheiro, não. Eu falei, mas como é que vocês fazem? Vocês fazem mais troca, assim? Eu falei, mas não me deu muita bola quando eu perguntei isso, não. Aí eu falei, mas tipo assim, vamos supor, você tem um vizinho teu que tá precisando muito de mandioca, e você tem mandioca sobrando aqui. Você vai lá e troca a mandioca que você tem com milho com ele, por exemplo? Ela falou, não entendi. Eu falei, pô, se o teu vizinho está precisando muito de mandioca, você tem muito milho, você vai lá e troca, se você tem muita mandioca sobrando aqui, você vai lá e troca pelo milho dele? Ela falou, não entendi. Aí quando eu falei a terceira vez, ela falou, Eduardo, vem cá. Meu irmão, se o meu vizinho está precisando muito de mandioca, e eu tenho muita mandioca, eu vou lá e dou mandioca para ele, eu não troco mandioca. Meu irmão... Aquilo ali me mostrou, é o lance do bofe. A minha lógica estava errada, meu irmão. Se tu tem muito de uma coisa, teu vizinho tá precisando muito daquela coisa que tu tem muito, meu irmão, tu vai trocar.
Tu vai dar, cara, se vocês estão juntos. Eu te pergunto, vocês têm, não sei, irmão, irmãs? Você falou, o Raiz falou que em casa, né, quando chegava alguém. Então, Raiz, vamos supor, meu irmão, tu chegou, tu terminou de comer. Sobrou, meu irmão, um outro sanduíche que tu não aguentou comer. Teu irmão tá morrendo de fome do lado. Tu vai chegar para ele, meu irmão, igual Jacó fez com Esaú. Essa eu não engulo da Bíblia. Essa, meu irmão, fazer o cara de bonzinho com essa história de que o irmão chega morrendo de fome, ele fala, eu te dou um prato de lentilha, mas se tu me der a primogenitude, essa eu não engulo, meu irmão, e depois o cara, depois se transformou em Israel, filho de Deus, que ali, pô, vai ter tantas pessoas a fundar a religião. Pô, meu irmão, mas tudo bem, pode ter tudo. Agora, pô, chega o irmão morrendo de fome, meu irmão chega morrendo de fome, eu não vou trocar nada. Ainda mais se eu tenho sobrando. Eu vou dar pro meu irmão. Entendeu? Então a lógica do trocar já é, assim, veja, é muito melhor do que o dinheiro. Mas ela já é distorcida. O próprio trocar já é distorcido. Porque você sabe o que vem antes do trocar? Que seria a mais humana? O cuidar. O cuidar vem antes do trocar. E quando você cuida, meu irmão, a conta que tu faz é diferente. É o quanto eu preciso ter para todo mundo estar bem. E a gente pensa que isso é uma coisa muito assim utópica, mas não é. Antigamente a gente só vivia assim. Porque pensa bem, quando a gente era uma tribo de 20 pessoas, você acha que se 10 pegassem, juntassem muita coisa e deixassem os outros 10 morrer de fome, você acha que a tribo vindo de 20 pessoas para 10, os 10 que sobravam, estavam melhor ou estavam pior do que antes, quando eles tinham 20? Estavam muito pior, meu irmão. Eles tinham menos gente para poder caçar, tinham menos gente para poder se defender, tinham menos gente para poder cuidar das crianças enquanto eles iam catar coisa, coletar as coisas. Então, era óbvio para eles, era claro para eles que, meu irmão, tinha que cuidar, porque quando você cuida do outro, você está mais forte. Então, primeiro vem o cuidar. Depois, quando a gente começa a perder um pouco esse negócio, começa a pensar mais na gente, aí entra o trocar. Aí, meu irmão, quando a gente começa... Eu nunca falei isso, tá vindo tudo agora. Quando, pô, a gente começa a não, né, nem mais cuidar mais da gente, quando a gente começa a não ver mais o outro, aí vem o acumular. Começa com cuidar, passa pelo trocar e termina num acumular sem fim. E Eduardo, você estava falando, me veio duas coisas na cabeça. Eu me lembro, né? Baixada Fluminense, moleque, aquele período da década de 80 e tal, dos planos de Sarney, aquela loucura toda. E, obviamente, você tinha as paradas muito caras, né? E tal. Bicho, eu cansei de pegar, cara, açúcar, pegar farinha. Ó, pega lá um pouquinho de farinha. Aí tu pegava aquele pouquinho de farinha. E todo mundo, meu irmão, comia, sabe? Todo mundo comia. E é interessante que, assim, nos desenvolvemos, a tecnologia está aí, temos várias coisas aparentemente a nosso favor e tal, mas a solidariedade, meu irmão, já era. O desperdício de comida, irmão, e as pessoas passando fome, sabe? Desperdício de comida, as pessoas passando fome, a coisa pública sendo cotidianamente fragilizada, sabe? Então, assim, como diz o Boff, né? Um novo projeto civilizacional assim, imprescindível, sabe? É imprescindível. E aí eu também estava pensando aqui nas Escrituras, Tiago 5, quando o Tiago denuncia a prática daquela comunidade de Jerusalém, que o acúmulo dava testemunho contra eles. Os que acumulavam, né, enferrujavam as coisas, né? E aí Tiago dizia que o acúmulo deles prestava um mau testemunho contra eles. E hoje, a lógica, o discurso é tão perverso que mudou o que seria, né, essa leitura bíblica e transforma o acúmulo, e aí fazendo comparação aí, dialogando bem raso com Weber,
como final de Deus. Olha aí, a deturpação da coisa, o acúmulo que era denúncia, o acúmulo que era um mau testemunho, se tornou ao longo, né, da nossa sociedade, né, uma bênção de Deus. E aí, meu irmão, o que fazer diante disso? Isso que você falou é muito forte, pega muito no cerne da questão, porque a gente se mede hoje pela questão do dinheiro, cara. A gente se mede hoje pela questão do dinheiro. No mundo capitalista, a medida é a questão do dinheiro. Nas eleições, não sei se você se lembra, mas tinha um gráfico que mostrava o patrimônio de cada candidato. Você se lembra disso na candidatura para presidente? E teve muita gente que votou no Amoedo porque o Amoedo tinha 400 milhões de reais. Eu olhava e falava assim, cara, mas isso é motivo para tu não votar no Amoedo. Porque você tem que se perguntar o seguinte, de onde vieram os 400 milhões de reais? 400 milhões de reais não adianta plantar, que não nasce. Alguém produziu, ou tu acha que o cara pegou, meu irmão, e pregou 400 milhões de cadeiras, ou se não fez, meu irmão, alguém pregou para o cara poder ganhar aquele dinheiro. Alguém tem que ter produzido essa riqueza que o cara acumulou. De quem que ele tirou ela, cara? O cara trabalhou em banco a vida inteira, banco não produz nada. De quem que ele tirou isso? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, cara, porque a gente se mede pelo dinheiro. A gente tem que aceitar, a gente olha para uma pessoa e aí fica imaginando, pô, eu via agora nessas eleições de São Paulo, um cara entrou falando o seguinte numa live minha, né? Falou, não, eu não vou votar no bolo, pô, o cara tem um Celta só de patrimônio. Se o cara fosse bem sucedido na vida, tinha muito mais que isso. Meu irmão, então, Santa Teresa de Calcutá foi mal sucedida na vida, irmão? Leonardo da Vinci foi mal sucedido? Van Gogh foi mal sucedido? Mozart, sabe Mozart? Amadeus Wolfgang Mozart, um dos maiores compositores de todos os tempos. Meu irmão, o cara morreu sem um tostão, brother. Sem um tostão. Então Jesus também é um fracasso, porque foi mal sucedido. Nem o cavalinho, né, o jumentinho que ele entrou na cidade era dele, pegou emprestado. Então, meu irmão. E São Francisco, André. Brother. São Francisco de Assis. É o cara mais fracassado do mundo, meu irmão. Então é isso que eu digo, que assim, mas cadê assim a coragem da gente transformar? É por isso que São Francisco, cara, é tão especial, né? Porque, por exemplo, cara, eu faço um esforço tão grande, cara, para assim viver pelo que eu prego hoje em dia, ainda mais que eu fui sócio de banco, nascido numa zona do Rio de Janeiro super conservadora, colégio particular, faculdade particular, e sempre essa distância, sabe? Do que eu falo para o que minha vida é. Minha vida tem luxo ainda, cara, entendeu? Aí eu falo, pô, não sei o quê, mas tá bom, meu carro é 2011, mas, pô, meu irmão, mas tô ali, abre mão disso, desapega, sacou? Pô, e é difícil, cara. E São Francisco, porra, ele foi no limite. Ele desapegou geral, desapegou de tudo. E ele tinha a parada toda. Entendeu? Então, assim, nesse sentido, você tem que a parada é demoníaca mesmo. E o demônio é sedutor, cara. O demônio não é à toa que o anjo, o nome do anjo é Lúcifer. Lúcifer vem de quê essa palavra? Vem de luz, meu irmão. A luz atrai. Hoje eu estou aqui na cidade, mas essa pandemia inteira eu fiquei no meu sítio. De noite, se a gente estivesse fazendo aqui, tu sabe o que é ter um monte de morto embaixo de mim? Mosca, brother. Sabe por quê? Porque eu acendo a luz para poder gravar. Todos eles vão ali, ó, direto, na luz, morto, na luz. E eles veem os outros morrendo. Só que eles não aguentam. Eles estão vendo todos os outros que batem morrendo. Mas eles não aprendem vendo os outros que batem morrendo. É porque eles não aprendem nada. Não aprendem nada? Não sei se tu sabe, eu sou apaixonado por etologia. Etologia é a ciência que estuda o comportamento animal. Tem 500 livros aqui de comportamento animal. Tem esse aqui que é interessantíssimo, ó. Exploring Animal Behavior, que tem vários aqui desses de Animal Behavior, que fala o seguinte, irmão. As abelhas, elas desenham com os voos dela
a distância e o ângulo que as outras têm que voar, a distância, o ângulo e a direção que as outras têm que voar, para encontrar as flores, onde elas vão encontrar o pólen ali que elas precisam para se alimentar, meu irmão. Tu acha que um bicho desse não aprende nada, não entende nada? Agora, quando está a luz ali, as outras estão morrendo, ela não aguenta, meu irmão. E esse sistema é feito para a gente olhar a luz. A gente sabe que quem vai, meu irmão, em direção à luz, morre espiritualmente. A gente sabe que quem vai em direção à luz, meu irmão, tem o maior vazio, o maior sofrimento do mundo. Você vai ver o seguinte, esses caras muito ricos, depressivo, meu irmão, cocaína, bate na mulher, na companheira, bate nos filhos, grita com todo mundo, não tem amigo. Meu irmão, é o maior vazio do mundo. O cara sabe, meu irmão, mas ele vai em direção a essa luz. Não a luz salvadora. Não a luz que ofusca. É engraçado, né? Porque tem uma luz que cega e a outra que faz ver, né? Presta atenção, meu irmão. Sem o farol, tu não enxerga nada à noite. Então tem a luz que ilumina o caminho e tem a luz que te segue e não deixa ver o caminho, cara. Eu vejo Deus como a luz que ilumina o caminho e te mostra um caminho a seguir. Agora, o diabo, o demônio que o São Francisco falava do dinheiro, meu irmão, quando tu pegou e meteu ela na tua cara e tu se sentiu tão atraído, olha que bonito isso, também nunca ouvi, vê agora. Tu se sentiu tão atraído que tu quer a luz para você. Porque quando tu aponta a luz para os outros, você consegue ver um caminho. Quando a luz sai de você, ela revela. Quando você quer a luz para você, ela te cega, meu irmão. Então, Eduardo, né? Em cima do que você está falando aí, é muito interessante, né? Você tocou em duas coisas que são interessantes. Primeiro, a questão dos animais. A gente sabe que os religiosos da Idade Média, a maioria deles, inclusive Santo Antônio, eles usavam exatamente essa ciência que vinha a partir da observação dos animais para falar de Deus e das coisas de Deus. Então, é muito interessante você ter os bestiários medievais que falam já naquela época Santo Antônio da forma como os animais viviam, das características que os animais viviam. E os pregadores medievais vão usar como é que chama? Essas características na pregação, falando o homem tem que ser igual ao elefante, o homem tem que... Você falou uma coisa muito interessante que me remeteu a essa questão, que eu achei legal. E outra questão legal que você está falando, e que é importante a gente falar de São Francisco em relação a isso, é que essa luz que você está falando é a luz do poder. Que é exatamente, a gente fala muito em relação a São Francisco, a questão do dinheiro. Mas o problema dele não era o dinheiro. O dinheiro era o problema, mas o problema maior é o poder que o dinheiro, a posição social, esses objetivos que você toma para você, tudo que você faz, ele te dá. Esse poder é que leva à ruína do homem. Tanto que ele criou uma sociedade, um grupo, onde você não tinha ninguém, nenhum era mais poderoso que o outro. E quem tinha o cargo de organização era o menor, era o ministro. Era o menor. Era quem servia. Então, é muito interessante a gente parar para pensar que no mundo de hoje, as pessoas vão buscar o dinheiro, vão buscar a posição social, até o saber, vão estudar para poder ter poder, para saber mais do que os outros. Não para partilhar o que eles sabem, né? Não para dividir e levar essa sabedoria ou a inteligência ou o acúmulo de conhecimento para que as pessoas possam, como é que eu vou dizer, possam melhorar a vida de todos. Ele vai usar para ele ficar rico, para ele conseguir descobrir alguma coisa que ele vai ganhar dinheiro, poder, conhecimento, que as pessoas vão estar todas em volta dele. Então isso é muito rico. É muito rico quando a gente para analisar na nossa vida exatamente essa questão que nos leva à vontade do ter. Né? O ter nos leva a isso. E é bem isso mesmo. Né? Francisco ele consegue visualizar isso que a gente, às vezes, não consegue. Né? Alguns de nós a gente chega até um pouco perto, mas a gente não consegue chegar na profundidade que ele chegou. Mas vamos para outra pergunta. Você, no seu livro, fala da economia de necessidade. O que é a economia da necessidade
E assim, eu tive a impressão no livro que você trata, para falar da economia da necessidade, você usa o Estado como o maior exemplo sobre essa questão da economia da necessidade. Por que você usa o Estado? E o que é essa economia da necessidade? E depois eu vou passar as perguntas aí do pessoal. Eu já fui chamado a atenção aqui, André. Eu não botei o nome de ninguém no ar. Os irmãos estão com raiva. Mas vai lá, Eduardo. É engraçado, só em relação ao que você comentou, teoricamente a palavra poder, né, ela vem de possibilidade, né? Ou seja, a possibilidade que eu tenho de fazer alguma coisa. Isso é poder. Mas o que a gente chama de poder hoje, quando a gente fala que alguém é poderoso? A gente chama de poder a capacidade que alguém tem de obrigar um outro a fazer uma coisa que ele não quer. Isso que a gente chama de poder hoje. A definição de poder hoje é a capacidade de alguém para obrigar um outro a fazer uma coisa que ele não quer. Isso, meu irmão, isso não é poder. Isso é você querer ser o senhor de alguém. E você querer ser o senhor de alguém é tornar o outro um escravo teu. Então, o que a gente... Olha como a escravidão ela está dentro dos genes. A definição de poder hoje é uma definição que ela está intrinsecamente ligada com a escravidão. Porque o que a gente chama de poder, novamente, é a capacidade de fazer um outro executar algo que ele não quer. O que é a economia do desejo e a economia da necessidade? A economia do desejo é aquela economia onde as pessoas elas vão sempre usar os seus esforços, usar a sua capacidade para tentar saciar aquilo que é insaciável, que são os desejos. A economia da necessidade é aquela gestão da casa, gestão do grupo, gestão da comunidade, que busca encher o pote daquilo que é saciável. E as nossas necessidades são saciáveis. Você precisa beber água. Se você tomar 2 copos d'água, você não quer tomar 10 copos d'água. Você nem aguenta tomar 10 copos d'água. Você quer se alimentar. Você não consegue comer 10 pratos de arroz. Você consegue comer 1, 2, 3 pratos de arroz. Você precisa iluminar o teu quarto para poder ler. Mas você não precisa botar 80 lâmpadas, senão você nem consegue ler. Então a necessidade ela tem um limite. O desejo não tem. Mas exatamente por não ter um limite, que o capitalismo se baseia em cima do desejo, porque o lucro não pode ter limite. Veja que curioso. Os neoliberais, os que defendem, né, esse modelo de capitalismo que a gente tem, eles dizem que esse mundo é um mundo muito bom, porque como a gente estimula o lucro e as pessoas vão sentir as suas... E eles falam que são necessidades, mas é mentira. Eles falam, para poder atender suas necessidades, elas vão estar dispostas a pagar alto. Então, se a gente estimular o lucro, as empresas vão se dedicar a atender as necessidades. E eu te faço uma pergunta, meu irmão. O que é mais necessário para alguém poder viver uma vida... Primeiro para viver, e depois para viver uma vida digna, etc. 1 litro d'água ou 1 grama de cocaína? O que é mais necessário para alguém para poder viver uma vida? É 1 litro d'água, né? A gente é 70% água. O que custa mais caro, meu irmão? 1 litro d'água ou 1 grama de cocaína? Custa muito mais caro 1 grama de cocaína. Por quê? Esse é o erro do capitalismo tão fácil de ver aqui. A gente não paga pela necessidade das coisas. A gente paga pelo desejo das coisas. E no mundo que se direciona por aquilo que a gente paga, é o mundo que vai direcionar sempre a gente para os nossos desejos mais inatingíveis. E como é que a gente quebra isso? A gente só consegue quebrar isso impondo alguma atividade econômica, impondo uma distribuição de renda, impondo uma infraestrutura que tem que ser construída.
E qual o único que pode impor alguma coisa? É o Estado. Não existe qualquer um outro que tenha o poder de impor que não seja o Estado. É por isso que a economia da necessidade ela tem que ser atendida pelo Estado. E a economia do desejo ela vai ser sempre alimentada pela iniciativa privada. Tá no mudo. Tá no mudo, Jefferson. Liga aí, Preto. É sempre isso, né? É sempre a gente tá no mudo. É loucura. O Fábio Dalino está sempre assistindo a gente. Ele diz, boa noite, pessoal. André Guimarães e Jefferson Eduardo. Há pouco tempo venho acompanhando vocês nas redes sociais. Você defende uma maior intervenção do Estado na vida social das pessoas. Você já teve esse pensamento há muitos anos. Em caso negativo, antes você era um liberal econômico? Cara, muito boa pergunta do Fábio, né? Então, sendo super assim, objetivo na resposta, sim, eu era um daqueles que defendia privatização, Estado mínimo e etc. Mas, sinceramente, cara, você pergunta se era um liberal econômico, eu não era nada. Sabe o que eu era? Eu era um papagaio de pirata, né? Eu repetia o que eu ouvia a vida inteira. Eu nunca parei para pensar sobre essa parada. Eu nunca estudei esse negócio. Tinha tanto, meu irmão, homem branco rico do meu lado falando esse negócio a vida inteira, que para mim não tinha como ser mentira. Eu não queria ser que nem eles. Eu não queria ser rico que nem eles, branco que nem eles, poderoso de poder fazer os outros fazerem aquilo que eu quero como eles. Então o que eles diziam estava certo, meu irmão. O que eles diziam estava certo. Eu achava que eu achava, mas eu não achava coisa nenhuma, eu repetia. Meu pensamento não era um pensamento crítico. Não era um pensamento elaborado. Não era uma descoberta pessoal. Engraçado, quando eu escrevi o meu... E eu falo isso, às vezes eu repito muito, e pode parecer rancor, e talvez como na minha imperfeição, talvez tenha um pouco de rancor, e que eu me livre disso, que a vida me traga evolução para isso, mas quando eu escrevi meu livro Desigualdade, que foi um livro que eu resolvi desaprender tudo, e eu chegar às minhas conclusões, saindo do zero no livro Desigualdade, uma economista branca, que sempre teve dando consultoria para os bancos, trabalhou nas organizações ligadas ao sistema financeiro mundial, não sei o quê, perguntaram, você viu que o Eduardo lançou um livro de desigualdade? Aí ela escreveu o seguinte, não li, se não tem livro que não tem bibliografia, eu nem começo a ler. Aí, meu irmão, se livro que não tem bibliografia, não quer dizer que você não tem que ler os outros livros. Meu irmão, se eu apontar, esse quarto aqui é só de livro, tem mais de 1000 livros aqui. E eu já li quase todos eles. Agora é o seguinte, meu irmão, se for só para repetir o que os outros fizeram, aí tem o Google. O Google é muito melhor, meu irmão. Tem o que todo mundo escreveu e, pô, tem 1 milhão de bibliotecas dessa no Google para tu escrever e tem lá o que todo mundo escreveu. Quer bibliografia? Vai para o Google. Pô, ali é o que eu penso, meu irmão. É o que eu acho, entendeu? Então, assim, as pessoas, eu ouvi vocês falando antes, não sei do que vocês estavam, eu peguei o papo no meio, mas vocês falaram uma coisa, que vocês usaram uma palavra que eu uso muito. As pessoas tratam dos temas, meu irmão, como se tivesse um gabarito na vida. Só que a vida não tem gabarito, meu irmão. A vida não tem... quem corrige a prova não deixa a gente saber qual que é o nota 10, cara. A gente vai tentando o nosso melhor, descobrindo, e aquilo que o pessoal achava que era nota 10 há alguns anos atrás, hoje é nota 0. Hoje a gente vê que não fazia nada sentido, cara. Então, para quem chega e fala o seguinte, olha, cadê a bibliografia? De onde é que você tirou isso? O cara acha que tem gabarito, ou a cara, nesse caso, acha que tem gabarito, que tem uma nota 10 que eu tenho que tirar. A universidade já passou, agora eu estou na minha fase de investigação, de descoberta, de liberdade, de busca, de dúvida. Que curioso o sistema educacional que a gente faz. A gente começa na certeza para ter a liberdade de poder ir para a dúvida depois. Seria muito melhor se a gente começasse na dúvida para continuar na dúvida a vida inteira. Porque quando a gente começa na certeza, tem gente que não larga a certeza nunca e vai morrer arrogante desse jeito, meu irmão. Entendeu? Então, bibliografia... Aí teve uma pessoa que foi me defender um dia, que eu achei tão lindo o que ele falou, que falou o seguinte, Eduardo, você fala para ela o seguinte,
que teu livro não tem bibliografia, que ele tem biografia, que você viveu aquilo que está escrito ali. E eu achei demais. É isso aí, cara. Tem muita gente cheia de bibliografia e com zero de biografia. Está na hora de deixar os livros um pouco de lado e viver um pouco. Ouvi de um irmão indígena, meu irmão, uma vez. Comecei a conversar com ele e o cara de uma tribo dos Guarani Caiovás, né? Os caras muito pobres, os caras estão sendo exterminados. E esse cara conseguiu sair dali da extrema pobreza, fazer um mestrado, e estava fazendo mestrado e conseguiu ter uma casinha um pouco melhor de taipa ainda, de barro a casa, não sei, mas muito melhor do que as outras, que não tem nem parede. E aí eu dormindo lá na casa dele, ele chegou para mim e falou assim: Eduardo, estou lá no mestrado, me mandaram ler 14 livros agora, meu irmão. Eu vou parar de ler isso, sabe por quê? Se eu continuar lendo tanto livro assim, eu vou virar homem branco, meu irmão. Homem branco não sabe nada, ele só sabe repetir o que ele leu nos livros, porque ele não aprende nada na vida, não faz nada. A gente aprende as nossas coisas na vida. E é isso mesmo, os livros são importantíssimos, mas tu tem que viver, a experiência é importante, o contato é importante, né? Então, esse aprendizado que talvez faça falta hoje em dia. Houve uma separação, né, da ciência, da observação, da vida. Hoje a gente sofre muito por causa disso. E aí a gente vai ver as pessoas que muitas vezes estão com responsabilidades no Estado, responsabilidades sobre a vida das pessoas, que são só acadêmicos, mas não têm vivência nenhuma. Nunca pegaram um ônibus lotado, nunca ficaram na fila do SUS, nunca tiveram um parente que não tinha onde ficar internado e desesperado, você ligando de um lugar para o outro para tentar arrumar uma vaga. Entendeu? Nunca tiveram isso, então não vão saber o que é você viver. E aí vem a questão, o cara acha que é só a bibliografia que vai ensinar ele, não. A vivência que a gente tem leva a gente para caminhos muito melhores, inclusive na vida acadêmica. Eu sou um exemplo disso. Muitas das coisas que eu fiz na minha vida acadêmica, e que não é uma vida tão de sucesso assim, né? Porque a gente lutou para chegar onde a gente chegou, mas tudo que eu consegui fazer foi a partir dessa questão de você ter uma vivência, de você ter trabalhado em movimento social, de você conhecer as pessoas. Isso tudo faz diferença, né? Da igreja, da gente poder estar convivendo com as pessoas na igreja. Então, se a pessoa não tem isso, não tem uma vivência de grupo, ela não vai conseguir furar e conseguir pensar além do que colocam para ela. Isso aí é muito importante, né? Mas vamos lá, Eduardo. É o seguinte, o Renato Ferreira, que é o advogado lá, irmão nosso da Educafro, ele mandou uma pergunta para você antes da gente começar o programa. Ele disse o seguinte: qual a teoria econômica é mais apropriada para superar o racismo estrutural? Essa é a pergunta dele. Cara, é uma pergunta muito boa, porque ela já começa certo, né? Conectando o racismo estrutural com a questão econômica, porque os dois estão diretamente relacionados, né? O racismo, ele serve ao modelo econômico, né? Que a gente vive. O racismo serve ao modelo econômico que a gente vive, né? Ou seja, essa capacidade de obrigar o outro a fazer aquilo que ele não quer, ela é facilitada moralmente quando aquele outro que você manda fazer algo que ele não quer é inferior do que você, na tua cabeça. Você não consegue. Vou trazer para o irmão de novo. Sempre é importante trazer para a família, que eu acho que as pessoas... Aí toca nas pessoas, elas sentem. Irmão, tu não tem facilidade de mandar uma irmã tua ou um irmão teu, irmão de sangue, filho do pai, da mãe, fazer uma coisa que ele não quer. Não é fácil para você. Entendeu? Agora, o teu cachorro, quando tu quer mandar o teu cachorro fazer uma coisa que ele não quer, tu consegue. Porque tu vê o cachorro como inferior. São Francisco não via, né? Mas nós vemos o cachorro como inferior. Então, a gente não entra num dilema moral quando a gente, meu irmão, manda o cachorro ficar um tempão sem fazer xixi, apertado, porque a gente está sem paciência para sair, e se ele faz xixi, a gente bate no cachorro. A gente não fica com consciência moral, entendeu? A maior parte das pessoas, porque ela se acha superior àquilo. Então, nesse modelo econômico, onde as pessoas são... Isso não é papo de capitalista, comunista, socialista.
As pessoas são exploradas. São exploradas. O Frei Davi me mandou um áudio de uma irmã da Educafro um dia, falando: Frei Davi, meu pai morreu com 60 anos. Todos os dias acordando 4 horas da manhã, indo dormir tarde da noite. Ele não juntou um centavo. Meu irmão, qual a chance de não ter exploração num sistema desse? É claro que tem. Quem diz que esse sistema não é um sistema que explora os outros, enfim, não dá nem para começar o debate. Não vai sair conversa. Porque isso é um fato. Esse é um sistema que se baseia na exploração. Agora, como você consegue conviver com um modelo que explora uma pessoa se somos todos iguais? Como você consegue viver com um modelo onde uns exploram os outros se todos são iguais diante de Deus, diante da lei, diante de... É impossível. Só tem um jeito de moralmente isso ficar de pé, das pessoas não serem iguais. Ou você para de explorar, ou você torna as pessoas não iguais. A opção de não explorar é a que a gente defende. Que é para eles a mais desejosa, talvez. Não sei se é mais fácil, não sei se é mais fácil. Foi aqui. Acho que parou. Vai lá. Então, depois que eu virei detrator do governo, eu começo a ouvir isso mesmo, eu falo: ih, vieram me pegar. Mas cara, então a opção para eles, que é a mais desejosa, né, é a que mais se encaixa com esse mundo, né, do pecado, do inferno de Dante ali, né, do inferno de Dante Alighieri, com aquelas camadas todas da luxúria, da ganância, da gula. Esse mundo cheio de desejos, esse mundo faz a escolha por tornar um grupo inferior para poder justificar moralmente na cabeça dessas pessoas a exploração. Sim. Nossa. Você estava falando aqui, eu estava vendo várias imagens na cabeça, né? Assim, e como isso é tão perverso e parece algo indestrutível, né? Jefferson, os encaminhamentos André, olha aí, só, irmão. O Eduardo ele precisa sair agora. A gente vai fazer aqui. Eduardo, eu vou só te pedir assim, fazer só a última pergunta para a gente poder encerrar, tá bom, irmão? Sabendo que você tem que sair aí. Tem que o pai da minha companheira tá super mal, tá super doente. Eu tenho que dar uma força. Peço até para todo mundo uma oração hoje antes de dormir. Rui, o nome dele, tá muito mal, tá com câncer muito avançado e hoje foi internado muito mal, então tem que dar uma força na família. Eu peço para todo mundo para que, se puder, hoje antes de dar a descansada, né, a santa descansada, santo repouso, vou colocar na lembrança aí das orações meu sogro, Rui. Vamos lá. É o seguinte: por que, Eduardo, os economistas brasileiros, sempre quando precisam equilibrar as contas do Estado, ameaçam os direitos dos trabalhadores ou cortam os serviços que são essenciais para a população? E aí, por último, para encerrar, logo, total, você acha que é interessante a taxação das grandes fortunas? Vou começar pela última, cara. Eu acho que é claro que é interessante, mas a gente não pode cair na armadilha de imaginar, como eu vejo muitas pessoas idealizando, que a gente vai cobrar 1% sobre as grandes fortunas, sobre a parte que é declarada, e resolveu. Mas não, porque aí a gente caiu na armadilha de não mudou nada a lógica está toda igual. E aí é o seguinte, tu criou o indulto. Se lembra o indulto na Idade Média, que é para o cara poder ir para o céu mesmo? Faz o seguinte: mata todo mundo,
pô, trai tua companheira com todo mundo, sacou? Maltrata teus filhos, acumula um monte de dinheiro, e aí faz o seguinte, paga 1% da tua fortuna que, pô, tá resolvido aqui, entendeu? Pô, a gente não pode criar o indulto moderno. Isso tem que ser parte de um conjunto de medidas que muda a lógica. Parte de um conjunto de medidas que muda a lógica. Que nem tem aquela turma que fala assim, vamos fazer uma renda básica para todo mundo? Ótimo, maravilhoso. Agora, se a gente imaginar que o mundo que a gente sonha é um mundo onde que todo mundo que é preto, pobre, ganha R$500 por mês e está resolvido o problema, meu irmão, esse mundo é o mundo que eu quero viver. Não é o mundo. Então vamos fazer o seguinte, vamos domesticar todo mundo que está na base da pirâmide para nunca se revoltar, dá 500 conto para cada um, e ali, ó, fica ali, a gente ganha mais 200 anos aí, com ele sem encher a paciência. Entendeu? Dá R$500 para todo mundo. A renda básica, ela tem que ser emergencial, para tapar a barriga de hoje. Mas ela não pode ser meta. Ela é um meio, não é uma meta. Entendeu? Não pode ser um objetivo final. Então, essas coisas são importantes dizer para as pessoas não caírem no conto que faz elas defenderem o mesmo sistema que elas estão criticando. Porque elas vão estar defendendo o sistema que elas criticam se elas acharem que isso resolve o problema. E qual era a primeira pergunta? Desculpe, Jefferson. Tá no mudo. Toda vez que os economistas brasileiros querem equilibrar as contas do governo, eles vão na direita. A verdade é o seguinte, a gente tem uma dívida que vai cada vez mais aumentando, e essa dívida, para ser servida inteiramente, né? Porque no Brasil quem pode ficar na fila para esperar o dinheiro é aposentado, é Bolsa Família, etc. Banqueiro não pode esperar um dia. Nunca. Nem um dia. É mesmo o cara que deve o governo. Ele deve para o pobre e para o rico. É muito louco. Para o pobre ele pode atrasar. Para o rico não pode atrasar nenhum dia. Quem que precisa mais do dinheiro? O pobre ou o rico? Não faz sentido nenhum. É o mesmo cara que deve. É o mesmo cara que deve. Né? Então, o que acontece? Quando essa dívida vai aumentando muito, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. E de onde é que ele vai tirar dinheiro? Ele olha e fala assim, olha, eu consigo tirar mais dinheiro dos trabalhadores, dos mais pobres. Por quê? Porque eu tenho o quê? O que a gente define hoje? Poder. Alguém gosta de pagar mais imposto? Alguém gosta de ter menos benefício? Não. Mas poder é exatamente da forma como ele é definido no capitalismo, a capacidade de fazer alguém aceitar uma coisa que ela não quer fazer. Então, ela usa isso para tirar o dinheiro daí, porque tem que vir de algum lugar. Legal. Eduardo, a gente quer te agradecer, dizer que foi uma grande honra ter você aqui com a gente, ainda mais para eu sempre estou te escutando aí, sempre estou te assistindo. Eu aprendo muito aí com as suas lives durante o dia, às vezes reproduzo aqui à noite, na segunda e na quarta, quando a gente faz a nossa, porque eu acho que é importante a gente passar essas mensagens para frente, né? Então é muito legal. Então a gente quer agradecer muito, a gente quer fazer aqui, dar uma palavra de conforto e força para sua família nesse momento. Obrigado, irmão. É a nossa última live do ano, a gente está indo para um recesso aí, a gente quer dar um Feliz Natal para todo mundo, a gente sabe que está difícil a gente comemorar qualquer coisa esse final de ano, uma vez que a quantidade de mortos e doentes é muito grande, muitas pessoas perderam os seus entes queridos, então o que a gente quer dizer, né, e aí eu falo aqui, depois eu passo para você encerrar, Eduardo, e para o André, é o seguinte, que a gente, apesar de tudo, não pode perder a esperança, não pode perder a fé, a gente tem que acreditar, assim como Jesus nos ensinou, né? Que a nossa vida não termina aqui, que a gente está aqui em uma missão, a gente tem uma missão a ser cumprida, a gente tem que lutar pela vida melhor para todo mundo, a gente tem que abraçar todo mundo que sofre. Então, nesse Natal e nesse final de ano, que nós tenhamos essa coragem, né, de abraçar os outros, de sentir com os outros, de estar com os outros, porque, infelizmente, muitos daqueles que nós tivemos esse ano pode ser que no ano que vem não estejam mais conosco. Então, é muito importante hoje dar uma ligada, bater um papo, escutar a voz, porque a gente não sabe, eu assim estou com muitos amigos doentes, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, é fundamental a gente ter essa ideia,
de que a gente não vai festejar, nós vamos celebrar a vida, celebrar Jesus, né, que é uma luz, e sempre pensando nessas pessoas que estão sofrendo. Então é isso. E agradecer a todos que nos seguiram desde maio. A gente está aqui fazendo o Diálogo da Esperança. A gente sabe quanto foi difícil para a gente, né, André? Esse tempo todo aí. Né? É a internet que não funciona, é o computador que quebra, é uma loucura total, né? Então a gente agradece muito aí a Deus e aos nossos irmãos que nos acompanharam até aqui. E no ano que vem, em fevereiro, a gente está voltando aí com uma live. A partir de fevereiro, vamos tirar umas férias de janeiro aí. Né, André? André vai descansar, eu também. A gente agradece. Muito obrigado a todos. Um Feliz Natal, um 2021 maravilhoso, toda a paz e todo o bem. Que Deus abençoe a vida de todos nós, rica e abundantemente. Amém. Com você, Eduardo. Fica à vontade aí. Não, só gratidão, irmão. E gratidão ao Raiz André, que foi parceiraço em vários programas que a gente fez esse ano também. Todo o meu abraço, o meu carinho para todos que, enfim, viveram um ano muito difícil, um ano muito sofrido. Tem gente que não teve Covid, mas teve um infarto e foi no hospital e não tinha vaga para poder ser recebido. Tem gente que não teve a Covid nem o infarto, mas perdeu o emprego. Tem gente que não perdeu o emprego, não tem o infarto e não teve Covid, mas ficou dentro de casa esse tempo e desenvolveu uma depressão e acabou, enfim, sendo violento com a companheira e acabou, enfim, estragando assim o ano com as nossas humanidades, com as nossas imperfeições, né? Com as nossas, enfim, arestas que a gente vem aqui para poder lapidar. Então, todo o meu carinho, assim, e a minha disponibilidade, sabe? Eu acho que, às vezes, o que a gente tem que oferecer para as pessoas é isso, é disponibilidade. Você, em vez de falar, eu te ofereço isso ou aquilo, não. Eu estou disponível, sabe? Para o que você me trouxer como chamado. Né? Então, aqui eu ofereço a minha disponibilidade para a gente tentar buscar um mundo melhor. Agradecer ao nosso irmão Eduardo, né, por estar com a gente nessa noite. Desde já eu quero pedir ao Deus, ao bom Deus, que possa visitar o seu ente querido e que possa fortalecer e fortalecer também o coração dos familiares. Né? Quero te pedir a você que está conosco aí, que some nesse movimento, né? Por esse pedido do nosso irmão fez em relação ao seu familiar. Então, eu quero te pedir, né, você também que de repente tem algum familiar, você que de repente está com algum parente aí numa situação difícil do hospital, quero pedir a todos vocês que estão com a gente no Diálogo da Esperança que você possa orar a Deus, ou se você não crê em Deus, você colocar a sua vibração positiva em prol do bem-estar, da recuperação e da saúde do nosso povo. Porque no Evangelho de Jesus, segundo João capítulo 10, diz que ele veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos plenamente ou em abundância. Né? Então, é desejo de Deus que o nosso povo tenha cura. Então, eu quero te pedir que você coloque na sua intenção, no seu coração, a vida do seu Rui. É Rui, não é isso? Isso, a vida do seu Rui e dos familiares, né, e também das pessoas que estão aí em situação de dependência do médico, muitos que até infelizmente estão sem vagas no hospital aí. Então, eu queria que você colocasse essa causa no seu coração, tá? Uma boa noite a todos e todas, que Deus possa conceder aí para você paz, alegria e esperança, que 2021 seja um ano de alegria e resistência, que a gente possa se alegrar, mesmo diante de tantas coisas, que você possa ter a capacidade de sorrir, resistir sorrindo, porque o sorriso é a forma de encontrarmos a Deus. Boa noite a todos e todas, um abraço, Eduardo, um abraço, Jefferson, paz e bem. E bem.